esse ano ele tinha 12 anos. Sabe? A gente namorou, a gente noivou, que naquela época a gente não dava etapa. Namorava 5 anos, noivava mais 5. E com 22 anos eu casei com ele e ele continuava um homem trabalhador. A gente não era evangélico. Eu até me simpatizava porque eu passava, via os cultos e eu tinha vontade de entrar e chegava a fazer algumas visitas. E eu era católica. E aí a gente casou e esse homem virou a cabeça. Do nada. Então a Adriana, a bispa Adriana, ela não se apaixonou por um bandido. Meu Deus! Ele virou a cabeça do inimigo. Oh, Jesus da entrou na glória! vida dele. Só que o Deus que eu sirvo me colocou de pé. Aleluia! Se posicionar e falar: glória a Deus! Aqui não, eu vou buscar pela minha família. Porque eu casei com um homem que o Senhor escolheu para mim e eu vou lutar por ele. Porque muitas vezes a geração de hoje ele troca de marido. E o Deus que eu sirvo, não, a gente guerreia, a gente luta pela nossa casa. Aleluia! Porque a gente não troca de marido, a gente não troca de filho. É verdade, e a gente Deus! não troca de família. É verdade, muitas vezes você tem que fazer a diferença. E muitas vezes a geração de hoje, ele só quer mudar de família. Meu Deus! Ele não quer lutar. É, E o Senhor colocou mulheres como ajudadora para guerrear para aquele que deu legalidade. Porque ele deu legalidade. E eu comecei a lutar por esse homem, ele começou a ir para as coisas erradas, nunca tinha feito nada errado, sempre foi trabalhador, começou a se envolver com pessoas erradas. E aí quando eu vi ele já estava roubando, fazendo coisas que só Deus sabe. Mas eu falei assim, eu vou lutar pelo meu casamento. E aí eu engravidei e pessoas falaram: mas você terminou de casar, esse homem tá assim, tá assado. E eu falei assim: o Deus que eu sirvo vai mudar minha história. Eu creio. Porque eu sirvo Deus. Glória a Deus. Eu não era crente, viu? Glória a Deus. Eu era católica. E aí eu comecei a visitar algumas igrejas e Deus começou a falar comigo. Eu creio que Deus já tinha um chamado na minha vida. E Ele trabalha da forma dele. É verdade. E aí eu comecei a buscar o Senhor. E aí eu me encontrei numa igreja. E aí Deus começou a falar comigo. E eu falei assim: eu não vou abaixar a cabeça para Satanás. E aí eu comecei cada dia a ir no mais culto. Aí eu encontrei uma igreja que eu me entreguei verdadeiramente aos pés do Senhor. Eu falei: Senhor, se eu estou passando por isso e o Senhor está permitindo, só me mantém de pé para me lutar pela minha casa. Porque eu sei que o Senhor vai me tirar dessa situação. Glória a Deus. E eu comecei a orar, a buscar, e eu trabalhava, sempre trabalhei para uma glória de Jesus, nunca fui uma mulher preguiçosa. Ele fazia as coisas erradas, ele trazia dinheiro para casa, e eu falava assim: eu vou continuar trabalhando, porque eu quero viver do meu sustento. Eu nunca passei a mão na cabeça dele, nunca. Eu sempre, mas eu falei assim, eu não mandava embora, porque eu falava assim: eu vou resgatar ele. Eu vou orar por ele. Glória a Deus. E eu saía para trabalhar e eu ficava em oração: Senhor, cuida, guarda, livra, traz ele, faz ele se arrepender. E continuava orando. Eu saía para trabalhar e muitas vezes eu voltava e eu já olhava assim devagarzinho. Tinha uma rua que eu passava que dava para ver se a luz da minha casa estava acesa. Meu Deus. E eu vinha assim com o coração aflito: será que ele está em casa? Quando a luz estava acesa, eu sabia que ele estava. E muitas das vezes a luz estava apagada. Meu Deus. E eu vinha: Senhor, guarda onde ele estiver. Senhor, toca no coração desse homem para ele se voltar para Jesus, para ele voltar para os teus caminhos, para ele te conhecer assim como eu estou te conhecendo. E eu verdadeiramente eu comecei a caminhar com o Senhor, mas eu não tinha tido um encontro. Porque hoje, quando a gente tem um encontro verdadeiramente com o Senhor, a gente que realmente sabe o que é ter um encontro com o Senhor. Eu lembro que eu comecei a caminhar com o Senhor, mas eu não tive um encontro. Mas eu queria tanto a mudança da minha casa. Eu queria me manter de pé, porque só o Senhor nos mantém de pé. Porque é Ele que dá força todo dia para você trabalhar, sabendo que você está passando uma luta. Porque se não for o Senhor na nossa vida, tá igual o mundo hoje aí, cai de cama, cai numa depressão. E o Senhor me manteve de pé. E eu comecei a orar mais, buscar mais. E aí eu comecei a ter intimidade com o Senhor. E aí eu tive um encontro com o Senhor depois de anos. E aí esse homem foi preso. E aí eu comecei a falar: Senhor, vou ter que passar por isso. Eu não me apaixonei por um qualquer. Era um trabalhador. Mas o Senhor falou: você vai ter que passar por isso. Eu falei: então me sustenta, Pai. E toda vez que eu ia na visita, eu tirava um versículo para ele. Eu vi que ele não dava importância. Mas mesmo assim, toda visita eu tirava. Aleluia! Mesmo que eu via que ele não dava: tá bom, tá bom. Mas eu ia lá: vamos ler. E eu tirava.
visita, eu ia lá, e eu não estava vendo mudança, mas eu falo assim, eu creio. Naquele Aleluia. Ele vai fazer a obra. E ele ficou 16 anos, gente. Não foi 16 dias. Meu Deus. E foi 16 anos orando. Meu E eu Deus. tinha tias, eu tinha parentes que falavam assim, você ainda está lutando por esse homem, Vitor? Porque eu não sei o porquê eu estou passando por isso. Mas se o Senhor está permitindo, eu sei que vai ser para glorificar o nome do Aleluia. Senhor. É verdade. Glória a Pra Deus. honra e glória do Senhor, eu comecei a orar e buscar. E cada dia eu não faltava um culto. Depois eu fui levantada a diaconisa de uma igreja. Eu levantava às 5 da manhã. Eu era pai e mãe. Meu Deus. E eu nunca faltei um culto. É forte, Jesus. Senhor. Glória a Deus. Olha aí, ó. Desculpa. Meu Glória a Deus. Deus. Ai, mas eu trabalho, mas eu isso, mas aquilo. Eu acordava às 5 da manhã. Eu trabalhava, deixava meus filhos na escola. Depois a perua chegava. Eu chegava correndo, às vezes eu nem tomava banho. Eu pegava as crianças, só dava banho nas crianças e vão pro culto. Eu ia pro culto. Eu buscava Senhor, Senhor, Senhor. E aí teve um dia que eu quis ir lá no fórum para ver como que estava o processo dele, que parecia que não tinha mais fim aquilo. E aí teve um dia que eu vim assim, só Deus sabe como eu vim. Eu cheguei lá no fórum, que a previsão dele era tipo sair em 2015, 2016, uma coisa assim. E aí quando eu cheguei no fórum, a gente estava até comigo. Né? 2018, né? Meu Deus. Glória a Deus. E aí quando eu cheguei lá, o pessoal que trabalha no fórum falou que tá previsto ele sair em 2023. Meu Deus. E eu comecei a chorar, Senhor, eu não aguento mais. Eu já estava muito tempo ali orando e buscando por ele. Mas eu entendi o trabalhar do Senhor, que ele não estava pronto. Eita Deus. Glória a Você Deus. Muitas vezes a gente ora Meu para aquilo que a Deus, gente olha quer aqui. hoje. Muitas vezes a gente não entende o trabalhar do Senhor. Meu Deus. Se ele tivesse tirado, na época que eu falava, eu só falava assim, Senhor, tira ele, que ele possa andar comigo. Eu sentava no último banco, eu congreguei com a irmã aqui. E eu fazia atos proféticos. Eu pegava a minha bolsa, eu não deixava ninguém sentar, só se ele tivesse para lugar. Porque eu fazia um ato profético todo culto. Aleluia. Eu sentava no último banco, Glória lá a na Deus. parede, eu colocava a minha bolsa, um dia esse lugar vai ser do meu marido. Meu Deus, é forte. E eu falava assim, num dia, e eu só pedi para ele congregar comigo. Eu nunca imaginei que Deus ia dar um ministério na mão da gente. Por isso que a gente fala, às vezes a gente sonha tão pouco. Deus tem coisas tão grandes para a vida da gente. Desse Tão grandes, a gente jeito. não entende. Oh, Hoje eu Deus da entendo. glória. Glória a Tudo Deus. que eu passei foi para glorificar e alcançar vidas que estão passando pela mesma coisa. Que não tem força, porque acha porque o vizinho, aquele que é crente, viu? Vira pra você ainda está lutando por esse homem. Pois é. Verdade, Você Deus. mulher que fala assim, eu lutei e eu venci. Porque o Senhor me sustentou de pé. E aí, para honra e glória do Senhor Jesus, eu vim chorando assim mesmo, mas eu falei, Senhor, me dá força. Aí eu cheguei na igreja, eu chamei o apóstolo que eu congregava, eu comentei com ele e falei, apóstolo, e toda a profecia, ele tá para sair, amém, glória a Deus, eu recebo. E aí eu falei assim, eu vim chorando e eu falei assim, apóstolo, falou que a previsão é 2023, eu não aguento mais. Aí eu cheguei no meu quarto, dobrei o meu joelho, falei, Senhor, tira toda a ansiedade do meu coração. Porque se o Senhor não permitiu ele vir, é porque ele ainda pode fazer eu derramar uma lágrima, ele ainda pode me decepcionar, e eu não quero mais ele com esse mundo. Que o Senhor possa fazer a obra completa. Hoje eu Glória entrego a ele nas Deus. tuas mãos, e que o Senhor possa trazer ele no teu tempo, e não no meu. A minha vontade, Pai, é que meu esposo estivesse aqui, porque não é fácil você ser pai e mãe. Você morar numa sociedade onde te acusa, sabe? A mulher do bandido. Ó, lá vai lá a mulher do bandido. Que é assim que você é vista. Não é como a serva valorosa que está buscando pela tua casa. Não é fácil. Mas mesmo assim, eu continuava orando e teve um dia que eu dobrei o meu joelho, rasguei meu coração. Falei, nunca mais eu peço para que ele saia no meu tempo. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Que ele possa sair para nunca mais voltar para esse caminho podre. Para que nunca mais ele faça eu escorrer uma lágrima. Porque além de ele fazer as coisas erradas, tinha virado até mulherengo da noite pro dia. E eu sei quanto eu passei. E eu falei, Senhor, traz no teu tempo para que nunca mais Eita, ele faça eu Jesus. escorrer uma lágrima do meu rosto.
Aleluia. Que seja só de alegria, porque eu não quero mais viver isso pra minha vida. Então eu espero no teu tempo. E aí começou a sair a palavra Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor. E aí, muitas vezes a gente não entende esse salmo. Muitas vezes a gente não entende, porque fala assim, estou esperando com paciência no Senhor. Ele fala, quando verdadeiramente você esperar com paciência no Senhor, Ele vai ouvir o teu clamor. Aleluia. Ele vai se inclinar. Glória a Agora, se Deus. você está esperando algo do Senhor, um dia eu venho para a igreja, outro dia eu não venho, outro dia eu reclamo, eu mudo. Você não está esperando com paciência, não. Mentira. Verdade, Jesus. Não tá. E Ele não vai ouvir o teu clamor. Porque a palavra dele é bem clara. Que Ele vai ouvir o teu clamor quando você verdadeiramente esperar com paciência no Senhor. E aí Ele vai ouvir o teu clamor. E muitas vezes a gente não entende isso. E eu comecei a entender que eu tinha que esperar. Por mais que estava doendo, por mais que uma mulher cheia de filho, um dos meus filhos, eu engravidei lá dentro. Às vezes a gente se sente abatida, humilhada, sabe, envergonhada. Mas eu tinha minha intimidade com o Senhor. Eu falei, um dia eu sei que você vai me honrar. Eu sei que um dia eu vou dar um lindo testemunho. Porque a sua palavra é fiel para se cumprir. E aí teve um dia que eu cheguei lá na visita. Eu falei, quando você vai entregar sua vida para Jesus? E ele sempre corria do assunto. E aí ele chegou a virar irmão do PCC. Chegou a fazer parte dessa questão. E aí quando eu achei que a minha bênção estava para chegar, eu recebi essa notícia. Mas eu me mantive de pé. Eu falei, eu creio que o Senhor é fiel a cumprir. E pode ser a notícia que for, não vai tirar o meu foco. Eu vou continuar orando pela minha casa. Eu vou continuar profetizando como Ezequiel fez. Eu e a minha casa vai servir o Senhor. Eu creio que eu vou ter um varão para andar do meu lado todos os Aleluia. cultos. Porque eu achava lindo os casais chegar de mão dada e vir cultuar e dar testemunho. E eu sonhava com aquilo. E eu profetizava. Eu via os testemunhos. Eu falava, um dia eu vou estar assim. Glória a Deus. Eu falava, eu profetizava. Glória a Deus. E aí um dia eu cheguei no culto. Eu vi que ele estava diferente. Depois de eu ter participado dessa participação e tudo. E aí ele começou a dar mais atenção no que eu falava. E aí ele falou, vamos no culto, me chamou para ir no culto lá. A gente foi no culto lá dentro e eu vi que Deus começou a trabalhar ali na vida dele. Mas teve uma certa visita que eu cheguei lá e falei assim, quando é que você vai entregar sua vida para Jesus? Até quando você vai ficar desse jeito? Eu não aguento mais. Eu estou cansada dessa vida. E aí ele pegou e falou assim, um dia lá fora. Aqui dentro eu não posso, porque eu faço parte dessa parte. Meu Deus. Eu não posso fazer isso. Aleluia. E aí quando eu estou indo embora, no caminho, o Senhor falou assim, então na próxima visita você visa para ele e fala. Então ele não vai sair nunca, porque ele vai entregar os caminhos dele lá dentro. Meu Meu Deus. Então eu não vou tirar, porque eu não quero lá fora. A obra vai começar lá dentro. Meu Deus. E aí eu fui na próxima vez e eu comecei a chorar, porque eu falei, Senhor, mas ele não quer. E ele está resistindo, Senhor, quebrando esse coração. Eu não aceito isso. E eu fui embora chorando, mas chegou na próxima visita, eu falei, o Senhor falou que não é na rua, é aqui dentro. Meu Deus. E aí ele falou, mas eu não posso, tal, que não sei o que, as mesmas conversas. E eu continuei orando, continuei buscando. Não faltava um culto, Aleluia. jejuava, profetizava. Glória. Eu fazia atos proféticos, porque a gente tem que ser usado na presença do Verdade. Senhor. Deus não quer ninguém por coitadinho pra ele olhar pra você. Porque tem mulher que é assim, É forte. que é que todo mundo olha, ah lá, coitada, você viu a luta que ela tá passando? Ai, tadinha, vamos orar por ela. Deus quer que você seja valente. Meu Deus. Aleluia. Ele quer que você se posiciona. Ele quer que você se coloque de pé. Glória a Você já Deus. viu Deus aqui falando com os profetas? Ele manda se coloque de pé. Ele não manda você ficar chorando, dando de É coitadinho. verdade. E aí eu comecei a orar, jejuar, buscar. E teve um certo culto que eu cheguei lá. Ele falou, tem uma notícia pra te dar. Aí eu falei, fala, bênção. Aí ele falou assim, eu vou morar na igreja. Oh, Eu glória. falei, glória a Deus, aleluia. Então Deus já estava trabalhando. E aí quando ele falou que ia morar na igreja, eu falei, Deus está trabalhando na vida dele. E foi tudo depois tão rápido, que ele começou a morar na igreja, ele começou a se entregar verdadeiramente para o Senhor. Glória a E Deus. Deus fez uma obra tão linda lá, tão Aleluia, linda na vida Jesus. dele. Meu Deus.
Louvado seja o teu nome. Que quando viu ele já estava em todos os cultos, já estava abrindo o culto, já estava dirigindo o culto. Quando eu cheguei na outra visita, ele já falou assim, eu vou me batizar. E aí Deus fez um trabalhar lindo lá dentro. Meu Deus. Montamos uma igreja lá dentro, o nome da igreja que eu congregava aqui fora. Porque o apóstolo, ele reconheceu, ele viu que havia mudança, que Deus tinha feito uma obra na vida dele. E aí ele abriu um ministério, começou a fazer a obra lá dentro, ele começou a ganhar tanta gente. Meu Deus, que maravilha, Ele foi usado Deus. na mão de Deus de uma forma ali, e a gente Aleluia. entendeu que ele tinha que passar por esse processo lá dentro, não era aqui, porque a obra começou lá dentro. E todos aqueles que viu ele aprontar, ele me ligava pedindo dinheiro de droga. Meu Deus. Todos aqueles que ele comprou droga, todos aqueles que ele compactuou alguma situação que não agradava a Deus, teve que contemplar, vendo ele ganhar almas para Jesus lá dentro. É verdade. Vendo a mudança dele, de falar, eu saí dessa Isso, situação, Jesus, sai meu também, enquanto é tempo. Então ele ganhou muita alma para Jesus lá dentro. E ele começou a fazer a obra lá dentro que parecia, eu chegava nos cultos, nas visitas lá dentro, ele estava no culto e fazendo a obra, que parecia que a gente não estava mais dentro de uma prisão. Parecia que a gente estava fazendo uma obra aqui fora, porque era tão gostoso estar ali, vendo Deus usar a vida dele e alcançar vidas, que teve um dia que eu até falei para ele, você não quer mais sair daqui? Ele falou, quem quer que eu saia daqui agora é Satanás, porque ele não está aguentando. Glória a Deus! Deus. Dá alma pra Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Para aquele que se coloca de pé. E aí ele Aleluia. começou a ganhar almas para Jesus. E aí eu já sabia que a minha bênção estava perto. Mas eu continuei esperando a paciência do Senhor. E teve um dia que estava perto do meu aniversário. E eu falei assim, Senhor, eu quero te fazer um pedido, mas se for da tua vontade. Eu tô vendo que ele tá mudado. Eu tô vendo as obras. E aí eu falei assim, a tua mera serva aqui vai te fazer um pedido de aniversário. Eu faço aniversário dia 7 de junho. Eu pedi isso dia 1º, entrou no mês do aniversário, eu pedi de presente a liberdade dele, se fosse da vontade do Senhor. Porque hoje eu tenho entendimento que tudo é no tempo do Senhor. É verdade. Por mais que eu queira esse copo aqui, eu só quero no tempo do Senhor. É verdade. Não é no meu tempo. Eu tinha esse entendimento. Mas a gente tem que saber pedir também. Verdade. Se for da tua vontade, Senhor. Se ele estiver pronto pra gente fazer a obra aqui, pra gente servir ao Senhor, me dá de aniversário. A liberdade do meu esposo. Meu Deus. E pra honra e glória do Senhor Jesus. Glória Ele a assinou a Deus. liberdade dele dia 7 de junho. Louvado seja o teu Louvado nome. seja o teu nome, Dia do meu Senhor. aniversário, ele assinou a Louvado liberdade dele. seja o teu nome. Ele só veio pra rua dia 8. Mas ele assinou a liberdade dele Meu Deus. dia 7 de junho. Eita, Jesus. Como eu pedi para Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, porque eu soube esperar com paciência no Senhor. E aí ele saiu, a gente começou a cultuar lá onde eu congregava, e a gente não faltava o culto, e com aquela sede de visitar as igrejas, de fazer a obra, e Deus começou a levantar profetas falando que Deus ia levantar a gente assim, assado, e que Deus ia entregar um ministério na mão da gente. E a gente esperando tudo no tempo do Senhor. E aí quando Deus falou, vai, eu sou contigo. Glória a Deus. Buscou em Deus, para ter certeza que era para abrir essa obra. Meu Não Deus. é fácil estar à frente da obra. Verdade, Deus. Você pensa que é bonita estar lá, a bispa, pastor, não é fácil não, gente. Quanto mais é dado, mais é requerido, é mais atacado. É verdade. É mais julgado, é mais perseguido. Pois é. Muitas vezes é bom estar aí, ó, só recebendo. Só recebendo, você vindo e pedindo. Mas estar aqui não é fácil. Hoje eu tenho esse entendimento. Mas eu peço todos os dias sabedoria, que a gente possa se manter humilde. Porque tem vários lugares que isso daqui cresce. Nada, que a gente se diminua a cada dia. Verdade. Quem tem que Cristo crescer cresça é o em nós. Senhor. Glória Se a hoje Deus. a gente está à frente de uma obra, eu sei que é através do nosso testemunho alcança vidas. Sabe? O nome do Senhor ser glorificado. Glória a Não porque Deus. Ele me deu uma igreja para a gente estar à frente da obra, mas que o nome dele seja glorificado. Aleluia, Outra Deus. Olha aquela mulher, coitada, aos olhos do povo.
que ninguém dava nada. Aleluia, Deus. E chegava o final de semana, o meu parceiro, uma visita, hoje com a honra e glória do Senhor. Aleluia! Estamos aqui fazendo Glória a vontade do Deus! Senhor, Tu és fiel, abençoando Jesus. vidas. Aquele que chega até nós e está passando por algo, assim como ele fez na minha vida, ele vai fazer na tua Eu vida. creio! Aleluia, Deus! Aleluia! E hoje eu tenho um testemunho, porque a pessoa que olhar pra mim e eu falar isso, ela sabe que ele fez a minha vida e vai fazer na dela também. E muitas vezes, será que se eu não tivesse passado por isso, eu teria essa força pra falar, vai que Deus será contigo, vai que aquele Glória a que Deus! não dava nada, aquele que falava que eu contigo, hoje é um apóstolo que está Glória a Deus! Então, estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Glória a Então, que Deus. você possa entender. Oh, Muitas papai vezes lindo. O processo que você passa é para alcançar muitas vidas. É por amor ao Senhor. E muitas vezes você fala, mas Senhor, eu tenho Amém, que passar por Jesus. isso, eu tenho que sofrer, eu tenho que Amém, passar essa Jesus. luta. Oh, Deus! Oh, Deus deu o filho dele por amor a nós. Você acha pouco? Hoje eu entendo que tudo que eu passei foi para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória Eu glorifico a Deus todos os dias, porque Ele me fez uma mulher mais forte. Glória a Não é Deus. qualquer ventinho que me Sim, derruba, não. Jesus. Não é qualquer ventinho que vem e fala assim, eu vou abaixar minha cabeça, não. Porque muitas vezes através da sua luta, das suas dificuldades, e se você se permanece de pé, você vai enraizando. Oh, glória. E o vento, o diabo pode vir, pode Verdade, tentar, Jesus. Não derruba. Oh, aleluia. Está enraizado. Eu creio. Aquele que está fortalecido no Senhor. Aquele que se posiciona. Oh, meu Deus! Então que a gente possa ser mulheres que se posicionem na presença do Senhor. Que você possa todos os dias profetizar a tua bênção. Que você possa gerar um milagre através do que você profetizar. Porque Aleluia. muitas vezes a gente profetiza, o meu filho é uma maldição, a minha casa é um horror. E hoje eu profetizo tudo que eu quero na minha vida. Tudo. Porque o Deus que eu sirvo, É verdade, Ele é Deus. Deus do ouro, da Oh, prata, aleluia. Ele faz tudo. E eu posso, por aquele que me fortalece. Glória a Deus. A minha vida é viver profetizando. Eu quero creio. esse carro, eu vou profetizar. Eu quero mudar de casa, eu profetizei. A minha vizinha tá aí, a diaconisa Marcelina. Eu morava numa casa que eu não gostava. E eu falei, um dia eu vou sair daqui. Eu profetizei. Um dia eu vou sair daqui honrada. Primeiro Deus trouxe meu marido. Montamos uma igreja na rua que eu morava. Meu Deus Deus! usou ele para usar droga, para armar coisas para atacar outras pessoas. Deus foi lá, montou uma igreja e glorificamos. Aleluia! É dessa maneira que Deus faz. Glória a O diabo Deus! usou, Deus foi lá e falou, eu vou usar Glória a muito Deus, mais. tu és Eu fiel, vou Deus. usar muito mais. Então muitas vezes a gente não entende o trabalho do Senhor nas nossas vidas. Então sempre pense, se eu estou passando por isso, por que eu estou passando por isso? Então, Senhor, me mantém de pé. Que eu seja uma mulher sábia. Que eu possa edificar o meu lar. Porque muitas vezes a gente não edifica o nosso lar. Que a gente possa sempre se lembrar desse culto. Qual tem sido o meu testemunho? Como outras vidas têm olhado para mim e eu tenho sido perante essas pessoas. Como uma mulher que lutou, orou, buscou, se posicionou, não desistiu, esperou com paciência do Senhor o que o Senhor fez, ou como aquela que um dia vai para a igreja e outro dia não vai. Um dia está bem com Deus, outro dia não está. Que a gente possa ser mulheres valorosas, que a gente possa ser guerreiras. E hoje, quando na oportunidade da Ângela, ela trouxe Ezequiel 37, falei, meu Deus, Deus está na casa. Aleluia. Eu ia trazer, no domingo, eu sonhei com a passagem de Paulo e Silas na prisão. E eu falei, será que é essa passagem? Tal, e pra mim era essa passagem. Eu vou entrar já na palavra. Meu Deus, louvado Prometo que eu vou ser seja o nome. breve, não vou fadigar, mas o intuito desse culto de mulher é testemunhos que edificam. É verdade. Como o meu. E eu creio que tem vários testemunhos aqui que vai edificar a vida Em de nome várias de pessoas. Jesus. Como da, como da bispa, também o testemunho é lindo. Mas quando a Ângela trouxe essa passagem,